inércia rotacional e o conceito da quarta dimensão. Imagine que tudo ao nosso redor, tudo o que experimentamos na vida cotidiana, é definido por três dimensões do espaço: frente e trás, esquerda, direita e cima, baixo. Essas três direções são tudo o que conhecemos quando se trata de movimento. Mas os cientistas há muito tempo especulam que podem existir dimensões extras, ocultas, além dessas três. Nós não as vemos, e elas não nos afetam diretamente no dia a dia, mas se pudéssemos acessá-las de alguma forma. É aí que entra a nossa hipótese. E se pudéssemos nos mover em uma quarta dimensão usando rotação? Aqui está uma explicação passo a passo. 1. Inércia rotacional. O que é isso? Quando você gira algo, seja um peão, uma hélice ou até mesmo a Terra, o objeto não continua girando para sempre sem esforço. Ele resiste a mudanças em seu movimento. Essa resistência é chamada de inércia rotacional, ou simplesmente inércia. Quanto maior e mais massivo for o objeto, ou quanto mais distribuída sua massa estiver, mais difícil será girá-lo, e mais inércia ele terá. Pense em uma roda girando. Quanto mais peso ela tem e quanto mais longe do centro esse peso estiver, mais difícil é fazê-la girar, e mais ela resiste a parar depois de estar em movimento. Isso é inércia em ação. Mas aqui é onde fica interessante. Estamos propondo que a inércia rotacional não seja apenas uma resistência passiva à mudança de movimento. Em vez disso, ela pode realmente conter a chave para interagir com dimensões superiores. E se girar algo de forma muito controlada pudesse nos permitir acessar uma dimensão além das três que conhecemos? Em vez de apenas girar no espaço 3D, o objeto poderia se mover ou interagir com uma dimensão oculta, a quarta dimensão. 2. Espaço-tempo curvo, entendendo a gravidade. Para fazer sentido da ideia de movimento em uma quarta dimensão, precisamos entender como a gravidade funciona. Normalmente, pensamos na gravidade como algo que puxa as coisas em direção à Terra, mas o que realmente acontece é que a gravidade dobra o tecido do espaço-tempo. Imagine o espaço-tempo como um trampolim. Se você coloca uma bola sobre o trampolim, ele afunda e forma uma curva, certo? Agora, se você rolar uma bola menor perto da maior, ela vai rolar em direção à maior por causa da curva. A bola grande está criando uma depressão no trampolim. É isso que a gravidade faz. Ela dobra o espaço-tempo, criando uma curva. E quando objetos se movem por essa curva, eles seguem caminhos que são alterados pela curvatura do espaço-tempo, o que chamamos de geodésicas. Mas aqui está o ponto em que nossa ideia vai além dos conceitos usuais da gravidade. E se essa curvatura não afetasse apenas as coisas no espaço 3D, mas também permitisse movimento em uma dimensão oculta? 3. A quarta dimensão. O que é? Agora, vamos pensar nessa ideia da quarta dimensão. Em nossas vidas diárias, só experimentamos três dimensões do espaço: comprimento, largura e altura. Mas, em teoria, pode haver dimensões adicionais além do que podemos ver ou sentir. Cientistas que estudam coisas como teoria das cordas ou mecânica quântica frequentemente falam sobre essas dimensões ocultas. Mas como não temos uma maneira direta de observá-las, elas parecem abstratas e impossíveis de provar. E se a inércia rotacional fosse a chave para revelar ou interagir com essa dimensão oculta? Aqui está a nossa grande ideia. Estamos sugerindo que objetos em rotação poderiam, de alguma forma, interagir com essas dimensões extras ao acoplar-se ao movimento rotacional com a curvatura do próprio espaço-tempo. Quando o objeto gira, sua inércia resiste à mudança de movimento, e essa resistência poderia permitir que ele se movesse ou se deslocasse para a quarta dimensão, assim como o objeto se move pelo espaço 3D. 4. Como poderíamos testar isso? Se essa hipótese for verdadeira, isso significa que poderíamos testar a ideia de acessar a quarta dimensão por meio da rotação ao controlar cuidadosamente como giramos objetos minúsculos. Veja como isso poderia funcionar. Item girando o objeto minúsculo, como um átomo ou nanopartícula. Primeiro, precisamos de um objeto muito pequeno e controlado. Pode ser algo como uma nanopartícula levitada ou um átomo frio, que pode ser girado com precisão usando lasers ou ímãs. Esses objetos minúsculos são ideais porque podemos controlar seu movimento rotacional em nível quântico, o que significa que respondem a mudanças muito sutis. Item criando espaço-tempo curvo. Em seguida, precisamos simular um campo de espaço-tempo curvado ao redor do objeto.
Isso pode ser feito em laboratório usando coisas como fluidos em rotação ou cristais fotônicos, ferramentas que podem criar efeitos semelhantes à curvatura do espaço-tempo. Alternativamente, podemos usar campos eletromagnéticos para simular como o espaço pode ser dobrado em regiões pequenas. Item observando o movimento do objeto. Depois que o objeto estiver em um ambiente controlado com a inércia rotacional certa e uma curvatura simulada do espaço-tempo, vamos acompanhar seu movimento. Normalmente, os objetos seguem caminhos previsíveis, mas se eles interagirem com o eixo da quarta dimensão, poderemos ver mudanças estranhas na forma como giram ou alterações inesperadas em sua posição. 5. Por que isso importa? Se essa ideia for comprovada, ela poderia revolucionar vários campos. Item viagens espaciais. A capacidade de interagir com a quarta dimensão poderia significar que encontrássemos uma maneira de viajar pelo espaço de forma mais eficiente, sem depender de métodos tradicionais de propulsão. Em vez de empurrar contra o espaço 3D, poderíamos manipular o próprio tecido do espaço-tempo. Item novas fontes de energia ou tecnologias. Entender como manipular inércia e curvatura poderia levar a novas fontes de energia ou até mesmo a tipos completamente novos de computadores quânticos. Em vez de usar o espaço físico para processar informações, poderíamos usar o espaço de dimensões superiores, potencialmente tornando nossos sistemas mais poderosos e eficientes. Item novas descobertas na física. Se conseguirmos provar a existência de espaços de dimensões superiores, isso pode reformular completamente nossa compreensão da gravidade, da mecânica quântica e da natureza fundamental do universo. Resumo do conceito. Em termos simples, essa hipótese propõe que, ao girar objetos de uma maneira específica, talvez possamos acessar uma quarta dimensão oculta, uma nova direção espacial que normalmente não conseguimos perceber. Se comprovada, isso poderia levar a avanços revolucionários em áreas que vão desde viagens espaciais até computação quântica, nos dando novas formas de entender e manipular o tecido do próprio universo. Conclusão. Essa ideia, embora atualmente especulativa, pode abrir portas para um novo reino de possibilidades para a ciência, a tecnologia e até mesmo nossa compreensão da própria realidade. Se os experimentos certos mostrarem que a inércia rotacional pode realmente se acoplar com a curvatura do espaço-tempo para abrir novas dimensões, estaremos diante de uma mudança fundamental em como interagimos com o universo. Se você gostou dessa análise, curta, se inscreva no canal e deixe um comentário. Adoraríamos ouvir sua opinião. E não se esqueça de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.